Olá, meu nome é Francisco Lorde e vim trazer para vocês o mais novo projeto inovador que vai revolucionar a nossa mente. Esse projeto ele vai trazer para nós libertação através do conhecimento da mente. A mente ela trabalha para buscar o conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento é poder. Você quer ter poder? Através do seu conhecimento, perceba-se que você é capaz, você é inteligente. Eu acredito, eu sei que você pode acreditar num ser supremo, um ser superior que existe, que você não sabe quem é, você não sabe a nomenclatura dele, você não sabe a origem dele, mas que veio para trazer para você, através do conhecimento meu e seu, juntos, e vamos aprender o que significa nesse projeto Tradição da Bá. Para começar, tradição significa uma palavra que todos popularmente conhecem de uma forma que muitas das vezes parece que é uma forma insignificante, mas não é. Tradição significa uma palavra que tem origem no latim. O latim que se chama o latim secular, porque tem o latim eclesiástico e tem a ver com instituição religiosa. Eu estou falando aqui para você do latim secular, o latim da humanidade. Antes do latim, surgiu outros povos, a partir de Adamá, que no hebraico significa Adão, Ravá, que no hebraico significa Eva, a partir desse casal, que segundo a tradição judaica, a tradição dos povos antigos, tiveram 7 filhos. A partir dos filhos de Adamá, que é Adão, Ravá, que é Eva, e teve esses filhos, surgiram outros povos, que vieram surgir os povos sumerianos, acadianos e os povos arameus. Esses povos tiveram tradição. Tradição no latim secular significa tradition, que significa, por sua vez, no verbo tradere, que significa entregar, transmitir, passar adiante. Os povos sumerianos, os povos acadianos e os povos arameus, eles entregavam, eles passavam adiante, eles transmitiam, o seu modo de falar era diferente, o seu modo de andar, o seu modo de sorrir, o seu modo de se expressar, o seu modo de sentir, o seu emocional era diferente, que eram povos criados através do grande eterno, o grande criador da humanidade, o grande criador do universo, aquele que não tem origem, aquele que não tem fim, aquele que ninguém da humanidade sabe quem é. Ele habita em um mundo que ninguém sabe que é. E eu quero entrar nesta palavra tradição. Especificamente a palavra tradição significa no latim, como eu acabei de falar para vocês, tradition, no verbo tradere, que significa entregar, transmitir, passar adiante. Os povos sumerianos, acadianos e arameus foram os povos que foram desenvolvendo as escritas que tinha, ou seja, uma divindade que começou a existir, que ninguém sabe. A origem dessa divindade foi se comunicando intimamente, espiritualmente, ou seja, esses povos não viam de forma matéria, mas na imatéria, esses povos tinham essa comunicação e passaram a adorar outros deuses que eles foram inspirados, criando dentro de si, no seu jeito de ser, com liberdade de se expressar, porque ele não tinha uma orientação escrita, documental, monumental, fundamental para esses povos aí, acadianos, esses povos arameus, esses povos sumerianos. Mas aí depois começou a surgir, eles foram inspirados, começou a sentir dentro de si e colocar para fora expressões e começaram a escrever em escritas, em tablete de barro chamado cuneiformes, uniformes, que segundo hoje os historiadores foram descobertos na arqueologia, naquelas terras distantes onde esses povos existiram, 37, mais ou menos, aproximadamente, tablete de barro com escritas cuneiformes, uniformes que eram escritas antigas, em formas paleográficas, que eles entendiam da maneira deles, o que estava ali escrito, que eles se inspiravam, era um grande exemplo para eles, era como se fosse um lembrete, é como esse papel que está na minha mão, ou como um celular. Hoje,
na modernidade que você usa, você tem que olhar um lembrete para você se guiar, se orientar o que você vai fazer, o que você vai começar a fazer. E esse projeto que tem o nome de Tradição Dabá, que significa tradição da palavra, Dabá no hebraico significa palavra, tradição, primeiro vem a crença, o costume, as épocas que os povos vieram trazendo para nós, os povos seculares, veio trazendo até um Criador, ele se identificar com o povo, porque aquele povo já estava desorientado, aquele povo não sabia a quem acreditar, a quem escutar, qual a voz que aquele povo estava escutando, porque eles não tinham escrita, não tinha ninguém na matéria, era uma inteligência superior que era imatéria que se comunicava, era como se fosse algo vertical. Aquele povo embaixo e aquela imatéria no alto, que olhava para o alto e ninguém via. E aí agora, o que fazer? Aqueles povos agora, o que eles estavam pensando? Como é que eles iam se comunicar de forma correta? Como que eles queriam apresentar, levar outros povos a entender esse costume que eles tinham de diferente? Eram povos que começaram a surgir, eram povos novos da terra. Naquela época, tinha também os animais que hoje são extintos, animais daquela época que hoje não existem, mas hoje também pode existir dentro da criação do universo animais que são sucessores, que são procriações, proliferações de animais extintos antigos que existiam também junto com esses povos. E aí veio surgindo cada vez mais, de forma específica, de forma mais clara, inteligível, esse Criador, separando um povo, que era um povo hebreu, que era um povo que significa do hebraico, que era uma das línguas também surgida após a língua sumeriana, cadiana e arameus, que veio do aramaico, o aramaico, paleo-aramaico, que é o aramaico antes do aramaico bíblico, aí depois veio o paleo-hebraico antes do hebraico bíblico, e veio o hebraico bíblico. Esse povo hebreu, eles tinham as escritas científicas, que esse eterno grande Criador dava inteligência para eles. Uma inteligência infusa, que era de dentro para fora. A sua mente tinha perspicácia para poder cada vez mais se inscrever, cada vez mais para poder eles terem algo, para poder direcionar para eles aquilo que eles tinham que fazer, tinham que crer, tinham que acreditar, se expressar e comunicar para outros povos. Então era um povo hebreu que era o paleo-hebraico, antes do hebraico bíblico. E esse povo era um povo separado. Qualquer nação que eles se aproximavam tinha que ter os seus próprios costumes, seus próprios modos de falar, seus próprios modos de poder entender o comunicado um com o outro. E eles também tinham inteligência para poder entender a linguagem de outros povos, que não era da mesma linguagem deles. E assim foi se proliferando esse costume, essa crença, essa época. E a transmissão também era uma prática de geração em geração, era o conhecimento de geração em geração. Ou seja, o pai do povo sumeriano transmitia sua crença, seu costume para seu filho. O pai e o filho sumeriano transmitia para o acadiano transmitia para o arameu, por fim, transmitia para o povo hebreu. E o povo hebreu agora se desligando desses três povos antes sumerianos, acadianos e arameus, começaram a andar e ter cada vez mais costumes próprios, ideias próprias, que era para adorar um único Deus, um único Criador do universo, não outros deuses que os povos adoravam, mas que o povo hebreu respeitava. Mas hoje existem essas diferenças, essas crenças, essas linhas interpretativas de tradição. Qual linha de tradição você hoje segue? Qual a linha interpretativa tradicional de crenças e costumes que você hoje segue? Há um grande respeito hoje por seguir cada vez mais tradição. Linhas e costumes de tradição tem que cada vez mais acostumar. E a palavra tradição também está relacionada a termos como tradicional e tradicionalismo, que se refere à adesão ou valorização dos valores e práticas tradicionais. Hoje temos cada vez mais na modernidade, na pós-modernidade, com a tecnologia, a alta tecnologia crescendo, a tradição. Tem famílias tradicionalistas, que são aquelas famílias que têm hoje os costumes de povos antigos, dos seus antepassados, que hoje eles levam os costumes tradicionalistas, ou seja, não muda aquele costume. Aonde vai, eles carregam esses costumes. E tem os povos que levam o costume tradicionais, que é totalmente diferente, que é onde vai chegar,
são tradicionais, que costuma, que reserva aquele modo de falar, aquele modo de se expressar, porém, eles podem se adaptar a outros tipos de povos, a outros tipos